Oi meninas! O vídeo de hoje é pra vocês se maquiarem comigo, tá? Ao mesmo tempo que a gente vai batendo um papinho. Eu ia me maquiar pra poder gravar alguns vídeos, porque Vera tá rolando aí a todo vapor, né? E eu não posso parar com as gravações. E eu pensei, poxa, por que não gravar ao mesmo tempo que eu me maquio? Já que nessa correria toda, gente, a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades pra gravar. Senão eu acabo não dando conta e fico sem vídeo pra vocês. Então, vou aproveitar que eu já ia me arrumar e vamos gravar juntas, vamos nos arrumar juntas. Vou tentar não me empolgar tanto, porque esses vídeos de maqui e fala são uma loucura. A gente acaba falando pelos cotovelos, imagine eu, né, que já falo normalmente. Então, vou tentar ser mais breve. Mas é isso, tô com essa cara aqui que Deus me deu, sem nada, tá? Cara limpa, já lavei, passei um astringente. Se eu não fosse me maquiar, eu ia fechar com um protetor solar e pronto. Mas como eu vou me maquiar e a maioria dos meus produtos tem um fator de proteção solar, então eu não passei mais nada. Eu apenas lavei e passei meu adstringente da Clinique, tá? Que é aquela linha que vocês já viram em outros vídeos meus aí que eu uso. É aquela linha dos 3 passos. E vou começar então a maquiagem e vamos bater papo. Pra não atrapalhar, vou começar prendendo essa minha franja aqui. Pelo menos, tá? Só essa partezinha aqui da franja. Então vamos lá. Meninas, eu sempre começo, tá? Com esse primer da Vult. Ele é um primer HD, o que dá uma visão aí pra câmera, pra fotos, ainda melhor. E o que esse primer vai fazer com a minha pele? Ele vai disfarçar os poros, aqueles porozinhos dilatados, sabe? Que quem tem pele oleosa geralmente tem, e é o meu caso. E é isso, eu vou espalhar esse primer por todo o rosto. Além de disfarçar os poros, ele também minimiza as linhas de expressão. Então isso aqui é tudo de bom. Ele vai criar uma base pra minha maquiagem, sabe? Disfarçando tudo que é de ruim. Além de que a maquiagem ela vai ter uma durabilidade maior, tá? Já que ele evita aquele efeito de pele brilhosa que a gente odeia, né? E é isso, menina. Tamo aí, né, na correria. Inventei de fazer esse Veda. Tomara que vocês estejam gostando. Não tá sendo nada fácil, mas tá sendo muito prazeroso, porque eu sei que eu vou ver vocês todos os dias. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Ainda mais pra mim, que me sinto sempre tão sozinha, gente. Vocês já sabem, hein, quem me acompanham, que eu moro numa cidade onde só tem eu e o meu marido e a minha filha. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Aliás, eu sou filha única. Eu tenho apenas uma irmã por parte de pai, que ela tem exatos 12 anos de idade. Então a gente não conviveu muito tempo juntas, porque a fase de idade dela, né, a faixa etária dela, não tem nada a ver com a minha. Então a gente não conviveu muito, até porque quando eu saí de casa, que eu me casei, ela nasceu. Então a gente viveu sempre esse negócio meio que distante. Bem, meninas, agora eu vou passar meu corretivo, que é aquele da Contém 1 grama, o Velvet. Nossa, gente, esse corretivo não termina nunca. Acho que tem uns 3 anos, sério, que eu tenho esse corretivo. E ele nunca termina. E ele é muito bom, ainda bem que ele dura, porque ele é muito bom. Eu gosto muito desse corretivo. Ele é um corretivo de alta cobertura, sabe? E ele se adapta muito bem a vários tons de pele, então eu super indico ele pra vocês. E eu gosto de passar corretivo com as pontas dos dedos mesmo, eu vou dando batidinhas. E, gente, falando nesse negócio de família, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre minhas questões familiares. Algumas coisas eu já falei em outros vídeos, outras não. Muitas de vocês já devem ter percebido que eu sou filha de pais separados, tá? Meus pais, eles se separaram, eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. E vou dizer uma coisa, foi uma situação na minha vida bem traumática, tá? Na verdade, eu vinha sofrendo muito tempo antes dos meus pais decidirem se separar de fato, porque não foi uma coisa muito amigável, tá? Meus pais, eles brigavam muito, muito mesmo. E eu acompanhei tudo aquilo e chegou em um ponto que eu realmente desejei a separação deles. Então, depois do fato ocorrido, eu não fiquei tentando fazer com que eles voltassem, ou mesmo na esperança de que um dia eles fossem voltar. Não fiquei. Na verdade, eu aceitei, apesar de ter sido difícil, porque eu sabia que
era a coisa melhor acontecer naquele momento, sabe? Meninas, agora eu vou passar a base da Mary Kay, que é essa base aqui, a minha cor é o bege. E eu vou usar essa esponjinha da MAC, a Pro Performance, pra poder espalhar. Então, como eu tava falando pra vocês, eu aceitei logo depois, porque eu sabia que era o melhor. Só que o que foi mais difícil que aconteceu mesmo, nem foi a separação em si. O que aconteceu de mais difícil foi que a minha mãe, ela não reagiu bem à separação. Porque ela não esperava, sabe, que a separação ocorresse. Pra resumir, os meus pais se separaram por motivos de ciúme. A minha mãe, ela era muito ciumenta. Hoje em dia, ela assume isso tranquilamente, sabe? Ela entende que foi um período que ela não estava em si, foi um período que ela precisava mesmo de um tratamento, só que ela não admitia na época. O meu pai deu várias chances pra ela, mas ela não melhorava, sabe? Ela não procurava melhorar. E houveram episódios assim muito traumáticos. Ela chegou a rasgar a roupa de uma colega de trabalho do meu pai na rua, tudo por conta de ciúmes, até que meu pai não aguentou, né? Eles se separaram. E a minha mãe, como eu tava falando, ela não suportou a separação, gente. Ela ficou muito mal. Então, quando eles se separaram, a minha mãe, ela foi pra casa de um irmão, que é o meu tio. E ela ficou lá por muito tempo. Ela ficou, depois da separação, ela morou com meu tio uns 2, 3 anos, porque ela ficou tão mal, ela ficou com depressão profunda, que ela não aguentaria morar sozinha. E logo no comecinho que eles se separaram, eu até tentei ficar com ela, né? Eu tentei morar com ela, ela me levou pra casa desse meu tio, pra gente morar juntas lá, só que ela não tinha condições nenhuma, porque ela não tinha condições psicológicas pra lidar com a situação, nem com ela mesma. Piorou comigo, sabe? Que era uma criança que necessitava de cuidados, né? Então, tanto ela quanto eu achou melhor, né? Entramos em uma espécie de acordo que seria melhor eu voltar para o interior, que era onde meu pai morava e mora até hoje, que é em Jacobina, e continuar com meu pai, pelo menos até segunda ordem, sabe? Pelo menos até ela melhorar. Só que como levou muito tempo para ela melhorar, eu fui ficando com meu pai, e aí eu fiquei com meu pai praticamente toda a minha vida depois da separação dos dois. Eu fui criada pelo meu pai depois desse episódio, né? Acho que é por isso que muitas de vocês já devem ter até percebido que eu e meu pai, a gente tem uma relação muito grande, sabe? A gente tem uma conexão muito grande, porque ele foi pai e mãe pra mim em um período importante na minha vida, sabe? Eu fiquei mocinha do lado do meu pai, eu entrei na fase da adolescência do lado do meu pai, então a gente viveu muita coisa junto, sabe? A gente tem uma relação muito, muito intensa, assim, vocês não têm noção. Gente, eu vou fazer agora o contorno aqui da lateral do rosto com essa base em mousse da Natura, tá? Depois eu tenho que falar sobre essa base pra vocês. E eu tenho ela em duas cores. Eu tenho ela no tom da minha pele, que é um bege médio, e eu tenho ela em um tom mais escuro, que é o marrom claro, justamente pra fazer esse contorno, tá? Do rosto. Então vocês vão perceber, ó, que ela é bem mais escurinha, tá? Justamente porque eu quero dar esse efeito sombreado mesmo. E eu vou usar uma outra esponja, que é a Beauty Blender. Essa eu recebi de uma lojinha, que foi a New Frog, e eu uso ela só pra fazer contorno, tá? Então eu pego um pouquinho do produto com os dedos, com a ponta do dedo, passo onde eu quero, que é aqui, ó, logo abaixo do ossinho, tá, meninas? Então, vocês percebem que ficou muito marcado, né? Então eu preciso espalhar isso. Aí aqui entra o papel da esponjinha, eu vou esfumar. Então a gente tem essa relação íntima. Depois que eu fiquei com meu pai, ele ficou um tempo sozinho ainda, sabe? Me lembro que até uns 11 anos de idade, morava só eu e ele. E aí tinha uma pessoa que ele contratava pra poder fazer o almoço, faxina e tal. Aí depois entrou uma pessoa em nossas vidas, que foi a minha madrasta, que meu pai estava com ela até bem pouco tempo atrás. Eles se separaram recentemente, depois de muitos anos. E ela entrou nas nossas vidas. Então, quando ela entrou nas nossas vidas, ela tinha apenas 18 anos de idade. Ela era muito novinha. Sei que a diferença entre eu e ela, eu acho que era coisa de 6 a 7 anos. Então, a diferença entre nós duas era muito pouco. E quando ela entrou na nossa vida, ela era muito imatura, sabe? Até pela idade mesmo, né, gente? Ela não estava preparada pra se relacionar com um homem da idade do meu pai, acredito eu, e com uma filha. Então, por causa disso, a gente teve muitos conflitos, muitas desavenças, muitas brigas mesmo, assim, brigas
pesadas. E eu passei um período difícil com isso, sabe? Só que eu não queria abandonar o barco, eu não queria largar tudo, sabe? Eu não queria deixar o meu pai, porque a gente tinha uma relação muito boa mesmo. Gente, agora eu vou aproveitar e vou fazer o contorno também do nariz, tá? Com o mesmo produtinho. Eu tô toda atrapalhada. Eu não sei o que eu tava falando, não sei o que eu tô fazendo. Esse negócio de maquia e fala não é nada fácil, viu? Então é isso, gente. Foi uma coisa difícil. E aí o que acontece? O que fica? Fica que eu sempre fui criada muito sozinha, porque eu fui filha única. Eu fui criada sem a minha mãe uma parte da minha vida. Só que assim, a gente sempre tinha contato, tá, meninas? Não é que a minha mãe me abandonou e pronto. Sempre férias escolares eu ia ficar com ela, eu passava um mês, 2, as férias de dezembro e janeiro. Então a gente sempre tinha contato, eu falava sempre com a minha mãe por telefone. Só que chegou uma fase que a minha mãe melhorou também, psicologicamente, e aí eu já não queria morar com ela, porque eu gostava muito de viver no interior. O interior ele sempre me deu essa sensação de liberdade, eu não queria largar aquilo, né? Meninas, agora que eu terminei um pouco a pele, né, eu preparei a pele, eu vou pros olhos. Hoje eu vou fazer uma maquiagem meio coringa, meio básica, porque aí eu vou gravar vários vídeos e essa maquiagem já fica pra todos. Eu vou usar então essa paletinha aqui, ó, que é da... Como é o nome aqui, meu Deus? Da Cruella, tá? Ela é da Cruella, da linha Vult, e eu vou usar esse marrom que tem aqui, cadê ele? Cadê ele aqui? Pra poder esfumar o meu côncavo e marcar. Isso vai fazer com que dê uma profundidade no olhar bem legal. Então é isso, gente. Minha história mais ou menos foi essa da minha infância. Meu pai, o que aconteceu? Meu pai, pelo fato dele ter aquela responsabilidade de ter que me criar sozinho, sem a presença da minha mãe, né, sem a presença feminina, ele acabou tomando uma posição assim bem mais, vamos dizer, severa, sabe? Eu não podia fazer quase nada, assim. Eu não podia ir pra casa de amigas a partir de certo horário. Era tudo muito controlado. E eu até compreendo, sabe, essa questão, porque eu acho que ele ficou com medo de não dar conta da responsabilidade de criar uma filha mulher sozinho. Então, por isso que quem acompanhou alguns vídeos meus em relação ao período que eu conheci o Davi, a coisa foi bem difícil, porque meu pai não aceitou o nosso relacionamento, sabe? Meu pai era bem severo, acho que ele queria que eu namorasse com 18 anos e olhe lá. Então, minha criação foi assim, e eu sempre fui muito sozinha, porque eu fui filha única, até o meu casamento, que eu me casei com 17 anos, fui filha única. Minha mãe, como vocês sabem, nesse período aí foi uma presença um pouco, vamos dizer assim, não tão intensa na minha vida, isso me fez muita falta. Eu sentia muita falta da minha mãe, sabe? Gente, agora eu vou usar o lápis de olho preto. E eu vou usar esse aqui da linha Intense, o Boticário, na linha d'água e depois fora da linha d'água, abaixo, tá? Por isso que hoje, de repente, eu até me acostume com essa questão de morar numa cidade onde eu não tenha ninguém, sabe? Talvez se eu tivesse tido uma casa cheia, criada ao redor de muita gente, com irmãos, vários parentes, eu não teria suportado o fato de morar numa cidade assim, sabe? Que eu não tenho ninguém. Mas como minha vida sempre foi assim, a gente acaba se acostumando. E o ser humano, ele é muito adaptável, vou falar a vocês. Às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, eu não vou suportar. Gente, eu tô derretendo. Cadê o outono dessa cidade? Na televisão eles falam que o verão já acabou, só que aqui o verão ainda tá muito intenso. Cadê o outono? Eu preciso do outono. Eu tô derretendo, eu tô maquiando aqui, a maquiagem tá se desfazendo, mas vamos que vamos. Então eu tava falando a vocês, o ser humano ele é muito adaptável, então nunca pensem que vocês não serão capazes de se acostumar com a situação, porque no final das contas a gente acaba se acostumando, sabe? No final das contas tudo acaba dando certo. E ficaram algumas coisas, algumas lembranças desse período, mas nada muito traumático. E hoje em dia é tão normal essa questão de filhos de pais separados, né? Eu tenho muitos alunos que são filhos de pais separados e isso não mata ninguém. Claro que, se você puder evitar essa situação, é muito melhor. Tanto é que, quando eu me casei com o Davi, eu tinha claro na minha cabeça que eu só teria um filho com ele quando eu tivesse certeza que era pra sempre, sabe? Eu não queria ter um filho pra ele passar pela mesma situação que eu passei.
Houveram muitas vezes que eu queria ter os meus pais juntos, sabe? Várias vezes que eu queria conversar alguma coisa com meu pai e que minha mãe deveria estar perto para poder me ajudar, para poder me auxiliar, para poder fazer o meio de campo, e não tinha, sabe? Não tinha. Então, não é uma situação perfeita, não é uma situação dos sonhos de ninguém, né? Ser filha de pais separados. A gente acaba se adaptando, como eu falei pra vocês, mas não é que ninguém queira isso pra si. Mas enfim, então o que fica, gente, é assim, ó, não mata ninguém, né? Essa coisa de você ser filha de pais separados. Mas, claro, se você puder evitar, pensa bem quando você tiver um relacionamento. Filho não é brincadeira. Gente, eu usei olha só, esqueci de falar. Eu usei o corretivo de sobrancelha da Machete, que ele é um corretivo universal. E agora eu vou usar a minha máscara favorita, que é da Maybelline, a Decolossal, nos cílios. Vou confessar a vocês que raramente eu uso cílios postiços, eu não gosto muito, tá? Eu acho uma trabalheira terrível. E nada a ver você usar cílios postiços no dia a dia, é minha opinião. Eu deixo pra usar cílios postiços num evento, assim, uma ocasião mais chique, sabe? À noite, que eu queira parecer mais elegante. Mas, sinceramente, eu não tenho uma relação muito boa com cílios postiços, não. Então eu prefiro mesmo as minhas máscaras de cílio. Quando eu quero que eles fiquem mais destacados, eu passo várias e várias camadas, às vezes uso vários tipos de máscara para evitar os cílios postiços. Então é isso, minhas linduchas. O assunto de hoje foi um pouco sobre a minha infância, sobre essa questão dos pais separados. Eu derreti durante a maquiagem e agora eu só vou fechar com um blush por cima desse sombreado aqui, ó. Vou usar esse mosaico da Avon. Gosto muito, ele dá um efeito bronzeado. E eu vou puxar aqui, ó, em direção ao canto dos olhos. E no outro lado também. Meninas, por favor, vocês relevem aqui o fato da minha maquiagem estar derretendo. É que deve estar fazendo uns 40 graus aqui, gente. Cadê o outono dessa cidade? Bem, vou finalizar com batom. E eu vou usar esse batom aqui da Dylos, ó, que esse batom é incrível, gente, é o Frufru. E eu sempre gosto, se tiver um delineador de lábios da mesma cor, eu sempre gosto de passar o delineador antes pra fazer a marcação e eu não borrar o batom. Mas se não tiver, beleza, eu uso o batom mesmo com pincelzinho. Então eu vou passar esse delineador. Esse delineador foi muito baratinho, tá até aqui o valor, ele foi apenas R$1,65. E eu comprei nessas lojinhas assim, inclusive de bijuteria, sabe? Mas ele é bom. Vamos lá. Então eu vou fazer o contorno. É uma coisa que... Ai, gente, como eu vou falar fazendo isso? Difícil. Uma coisa que muita gente não comenta, essas meninas aí profissionais na maquiagem, mas eu já reparei que eu tenho certeza que elas fazem, é que sempre quando elas vão delinear com lápis ou mesmo com batom, elas ultrapassam um pouquinho a linha dos lábios. E essa questão de você ultrapassar a linha dos lábios acaba dando uma impressão de lábios mais cheios, sabe? Lábios mais grossos, e eu acho isso bem bonito. E esse lápis facilita muito a vida, porque agora é só preencher no centro. Então vamos lá. Gente, esses batons líquidos da Dylos, nossa, foi a última maravilha do mundo, porque são muito bons. Você passa, imediatamente eles secam, e daí eles dão aquele efeito matte incrível, fora que eles têm uma fixação de cor muito boa. Basta uma passadinha e vocês já viram que ficou a cor. Bem, é isso, gente. Minha maquiagem está pronta, apesar de que eu vou ter que retocá-la toda outra vez. Eu estou derretendo, sabe? Minha base tá aqui, tipo, jorrando para o pescoço, então vocês me perdoem, mas valeu a tentativa. Pelo menos a gente bateu um pouquinho de papo, vocês ficaram sabendo um pouco mais sobre a minha infância, sobre a questão dos meus pais, sobre essa questão de ser filha única, as dificuldades que foram muitas, assim. Teve momentos que eu pedi a Deus uma companhia, uma amiga, alguém que pudesse me ajudar, mas não foi muito fácil. Aí eu pegava o telefone e ligava pra minha mãe, mas não era a mesma coisa.
E minha infância foi assim, foi bem difícil, mas também tiveram muitos momentos bons, tiveram muitos momentos de alegrias. Meu pai, ele me criou muito bem, ele foi meu pai, foi minha mãe, ele me deu educação, ele me deu tudo que uma pessoa pode querer, sabe? Tudo que estava ao alcance dele mesmo, ele me deu um exemplo de homem que eu vou levar pro resto da minha vida. Por isso que hoje em dia eu não aceito nada mais ou menos, sabe? Porque eu tive dentro da minha casa um exemplo de pessoa. Então foi isso. Hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com meus pais, só que eles dois não são muito assim amigos, sabe? Até hoje ficou aquele ranço do passado, porque a minha mãe não aceitou muito bem a separação. Até hoje a minha mãe ainda não tem outro companheiro, ela é solteira. O meu pai já teve uma outra mulher, mas que minha mãe não aceitava muito bem, apesar de que não foi ela o motivo da separação. Os dois não têm uma relação muito boa, mas eu tenho uma relação maravilhosa com todos os dois. E eles estão sempre me visitando, quando a minha mãe não tá aqui, meu pai tá, e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu me refazer ali, pegar uns lencinhos umedecidos. E ó, beijos e até o próximo vídeo.